Olá, eu sou a Edna Barbosa e eu ajudo mamães e papais também a diminuírem em até 95% a birra da criança. E nesse vídeo eu vou te ensinar como diminuir em até 95% a birra da sua criança. E você que está aqui no YouTube, se inscreve, deixa um like, ativa o sininho para você sempre ser avisado de novos conteúdos importantes para a sua criança e compartilha. Aliás, é importante se você deixar seu comentário para a gente saber. E eu sempre vou, confiro e respondo. Afinal, como diminuir em até 95% a birra da criança? Primeiro, nós precisamos entender o que é a birra. A birra é uma reação descontrolada da criança por causa de uma emoção, na verdade de uma frustração que ela ainda não sabe lidar e nem sabe controlar. E antes de entrar no assunto mesmo da birra, eu quero te dizer o que não é birra. Birra não é o choro da criança no momento da disciplina. Birra não é frescura. Como eu disse, é uma reação a alguma situação que já está incomodando a criança. E a birra não é algo que vai acabar automaticamente sem a sua intervenção. Dito isso, eu vou te explicar por que é tão importante tratarmos sobre esse tema. Primeiro, porque expõe a criança. Quando a criança está num espaço público, num restaurante, por exemplo, e ela começa a chorar, a gritar, a espernear, ela fica exposta naquele momento. Segundo, porque expõe os pais. Os pais não sabem como lidar, não sabem o que fazer nesse momento e muitas vezes têm reações mais preocupadas em dar uma resposta às pessoas que estão no ambiente do que resolver o problema da própria criança. E terceiro, porque se a birra não for tratada da forma certa e no momento certo, podem se desencadear outros problemas futuros, inclusive para a criança e para a família. Inclusive, existem adolescentes, menores infratores entrando para a delinquência por causa de uma birra que não foi tratada lá na infância. Eu e meu marido gostamos de tomar café numa padaria que tem na região em que nós moramos e é uma padaria muito agradável, um lugar ideal para tomar café. Tem uma janela ampla e a vista dessa padaria é o aeroporto da Pampulha, a lagoa, um lugar muito agradável. Então, de vez em quando nós gostamos de sentar ali, tomar um café bem agradável. E um dia, quando nós estávamos lá, 2 mesas à frente, a nossa mesa, tinha uma família, a mãe, o pai e uma criança. E de repente, sabe-se lá por quê, lá tem muitas coisas saborosas, muitas guloseimas, tem tortas e balas e doces, e talvez porque a criança queria comer alguma coisa antes, do que a mãe determinou para ser o café, para tomar como refeição, e aquela criança começou a fazer birra, começou a espernear, começou a gritar, e ela jogava o que tinha no prato, jogava a comida no chão, e cada vez ela chorava mais. A mãe começou a tentar intervir, começar a acalmar aquela criança. E o pai ficou como se nada tivesse acontecendo. Ali, olhando e continuou no celular. Às vezes olhava, mas continuou na dele. E aqui vem chamar a atenção desses pais, E a mãe desesperada, sem saber mais o que fazer. Ela tentava, oferecer outra coisa para a criança, e a criança continuava gritando e chorando, e de repente virou ali um palco, onde todas as pessoas daquela padaria, inclusive nós, paramos para ver aquela situação. E ficou todo mundo assistindo aquele caos. A criança gritava cada vez mais. O pai continuou inerte no celular ou olhando para a televisão, que de vez em quando ele olhava para ver alguma coisa, e a mãe tentando acalmar aquela criança. Eu percebi que houve um momento que o clima ficou desagradável entre o pai e a mãe, principalmente da mãe, olhando para o pai, esperando uma reação dele, e a criança ali, se manifestando daquela forma e cada vez gritava mais e jogava as cadeiras ao chão. Quando a mãe, irritada, envergonhada,
pegou aquela criança ainda esperneando, ainda reagindo daquela forma, pegou ela no colo e saiu da padaria com aquela criança esperneando. O pai ficou juntando a bolsa, juntando tudo e foi atrás da mãe e eles foram embora daquela padaria. Pois bem, a criança ficou exposta e ela é uma criança. Ela não precisava passar por aquela situação. Quantas crianças ou quantas famílias não são convidadas para eventos sociais, às vezes dos mesmos familiares, porque aquela criança reage sempre daquela forma nesses eventos. Os pais ficaram expostos, tanto a mamãe quanto o papai saíram daquele lugar envergonhados, se sentindo derrotados. E toda aquela situação, se não for tratada, ela vai, com certeza, ela vai gerar problemas, tanto para a família, ou melhor, principalmente para a criança. E de repente você vem e me diz: Edna, mas eu já tentei de tudo e eu não tive resposta, eu não tive êxito. Então, deixa eu te falar uma coisa. O que geralmente os pais fazem é que eles focam na reação, né? A birra é uma reação, mas eles não focam no gatilho. E o gatilho é aquilo que desencadeia a birra, o que causa a birra da criança. E tanto a reação quanto os gatilhos, eles precisam ser tratados, identificados da forma certa. E aí você pode estar pensando: ah, comigo não funciona, porque a minha criança, eu acho que ela tem alguma dificuldade ou algum transtorno. Peraí, não existe eu acho. Nós estamos falando de uma criança, de um ser complexo. Quando o seu filho, quando a criança tem uma febre e essa febre persiste, você não se preocupa, você não vai ao médico, você não procura ali um especialista para ver o que está causando aquela febre? Da mesma forma, existem especialistas, existem pessoas capacitadas para identificar se a criança tem uma dificuldade ou se ela tem algum transtorno. Independente se a criança tem ou não alguma dificuldade ou algum transtorno, você pode e deve tratar a birra da criança. E é lógico que, de acordo com o transtorno, com a limitação da criança, existe uma forma específica de você tratar. E mesmo se a criança tem um diagnóstico, você já sabe o transtorno que ela tem, não subestime a criança. Ela tem o direito a esse cuidado e nós precisamos entender que lidar com a birra da forma certa é um cuidado que precisamos dar à criança. E algumas pessoas me perguntam: Edna, por que esse seu método ele propõe acabar com a birra da criança até 95% e não 100%? Como eu já disse, a birra é uma reação da criança por causa de uma frustração, de alguma coisa que ela não foi atendida. Ou seja, é uma forma da criança se expressar e isso é natural. Então isso vai acontecer. O que não pode é a criança permanecer reagindo dessa forma. Existem muitas maneiras erradas de tratar a birra e todas elas têm uma consequência. A primeira maneira errada de lidar com a birra é se dar por vencida e então deixar a criança fazer o que ela quer. A consequência disso é que a criança vai aprender a se comunicar assim. Qual é o problema disso? É o registro que vai ficar na mente dessa criança. Quando ela quer algo e ela não tem, ela sabe que ela vai chorar, vai espernear, vai se manifestar através da birra e vai conseguir o que quer, porque os pais com certeza vão ceder e vão dar aquilo que a criança está pedindo. A segunda maneira errada de lidar com a birra é ignorar. Quando a mamãe ou o papai veem a criança se manifestando daquela forma descontrolada e dão aquilo como se fosse uma coisa normal. É preciso pensar que a criança está reagindo de uma forma errada, um aprendizado errado que ela tem e que precisa ser corrigido. E quais as consequências?
Primeiro é que a criança vai ser preterida em reuniões sociais, em ambientes, com os colegas. E segundo é que essa criança vai aprender a se comunicar dessa forma. Ela sempre vai pensar que para conseguir aquilo que ela quer, ela precisa reagir da forma que ela reage. E o pior é o registro de abandono que fica na mente dessa criança. Porque no momento da birra, a criança está pedindo socorro. E ela vai entender que eu estou numa situação complicada e os meus pais não se preocupam comigo. E a terceira maneira errada de lidar com a birra é quando a mamãe ou o papai começam a gritar, a dar safanão ou a bater na criança em público. E o que há de errado nisso? Primeiro, que você expõe a criança. E segundo, porque quando você grita, dá safanão e bate na criança ali em público, me desculpe a sinceridade, mas está parecendo duas crianças brigando, lutando por um espaço. E por que eu digo isso? A criança está esperneando, gritando, batendo em quem passa por ali e você grita, dá safanão e bate na criança, ou seja, vocês estão agindo da mesma forma. E muitas vezes a mamãe e o papai agem assim para dar uma resposta para quem está ali vendo aquela criança fazendo birra. E o pior é que você está ensinando para aquela criança que esse é o padrão de comportamento. Então, nesse momento eu quero te dizer qual é a maneira certa de lidar com a birra. Primeiro, é você entender que é um adulto lidando com uma criança. Você tem uma criança que não sabe lidar com a emoção ou com a frustração que ela está sentindo naquele momento. Mas muitos adultos também não sabem lidar com as emoções. E por isso que o papai e a mamãe, no momento de lidar com a birra, ao invés de dominar aquela situação e manter o controle, ele lida como se fosse a criança. E entenda que a criança é alguém que está em constante aprendizado. A criança aprende brincando, a criança aprende ouvindo histórias, cantando. Na repetição, a criança está sempre aprendendo e com a birra não vai ser diferente. Então não perca a oportunidade de ensinar a criança com a birra, através da birra, a lidar da forma correta com as emoções. E que a birra é uma ótima oportunidade para você ensinar a criança princípios e valores. Então eu vou ficando por aqui. E se você achou esse assunto importante, interessante, você sabe de alguém que precisa desse conteúdo, compartilha. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, curte, deixa um comentário. Se você está no Instagram, me segue. No Face, não deixa de curtir e nós vamos nos falando. Um abraço e até a próxima.